Olá, mulheres, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Mulher em Sintonia e hoje com uma convidada super especial, Fabiana Quezada, né, Leila? Sim, vai ser, olha, um momento fantástico, gente. Muito conhecimento, muita percepção, muitas dicas. Vem com a gente. É isso aí, é um dia de muito aprendizado. Fiquem ligados. Vou apresentar a nossa convidada. Então, Fabiana Quezada, ela é advogada, mentora, ela é palestrante internacional, é empreendedora sistêmica, facilitadora, treinadora de constelações familiares e organizacionais, coaching, PNL para advogados, analista comportamental DISC e Eneagrama, fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, coordenadora e coautora dos livros Coaching para Advogados, PNL para Advogados, Pensamento Sistêmico no Direito 1 e 2. Cadê? Você trouxe o seu livro aí, né? O 2 vai sair. Ah, o 2 ainda vai sair. O 2 ele é aberto para o público em geral, então para empreendedores, para quem tiver interesse. Perfeito. Cards de constelações organizacionais e outro. Ela é organizadora e palestrante também do 6º Congresso de Direito Sistêmico da OAB, co-criadora e coordenadora do projeto OAB Constela, 15 anos de experiência na área de desenvolvimento e treinamentos para advogados e empreendedores. Então, muito obrigada pela presença, Fabiana. Ave Maria, que currículo é esse? Até eu me assusto. E olha, 15 anos, se soubesse o que eu já andei. Meninas, eu que agradeço o convite de vocês. Estou muito feliz em participar desse programa Mulher em Sintonia. Pois Creio que tem muito para a gente compartilhar aqui. E fico muito feliz de poder compartilhar meus conhecimentos, né? E ter essa conversa aqui com vocês, né? Que estão aqui. Espero que vocês aproveitem bastante. Maravilha. Vamos lá, vamos começar as perguntas com a Leila, que a Leila é a, eu é a mais curiosa. eu preciso A saber Leila é tudo. suspeita. Preciso saber tudo. Leila quer saber tudo. Eu quero saber tudo. Olha, eu vou continuar te chamando de Fabi, carinhosamente, que, né, é como a gente costuma chamar a doutora Fabiana, que na realidade também ela é embaixadora do direito sistêmico no Brasil, mas o Fabi sempre vai ser a do coração. E vou continuar chamando a Podem de chamar. Fabi. Fabi, para quem não te conhece, conta um pouquinho dessa sua trajetória até você chegar no direito sistêmico. Nossa, quanta coisa. Só a Leila me conhece desde 2014, Leila, 2014, numa palestra. Então, para vocês terem uma ideia quanto tempo já faz. Mas eu me formei em 99 em Direito, né? E eu era aquela menina que queria fazer justiça. Eu conheço alguém igual. Eu conheço duas advogadas aqui que também são assim. Mas quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei entre Direito e Psicologia. Então, vocês imaginam, eu queria entender de pessoas também. Claro. E acabei indo fazer Direito. Meus pais sempre foram comerciantes, então eu tenho aquele pezinho no comércio que eu adoro, e também nas vendas ali. Então, eu aprendi muito com o meu próprio sistema, como olhar para o sistema, principalmente no livro do Pensamento Sistêmico 2, em que a gente é mais direcionado para o público em geral, inclusive, eu falo sobre empreendedorismo e também sobre essa minha história com a minha família. Então, você ter um negócio, né, uma empresa familiar, é um grande aprendizado, porque você sobrepõe muitos contextos de vida dentro do plano organizacional. E era muito interessante porque os meus pais também eram salvadores da família. Então, as pessoas que eles levavam para trabalhar no comércio, né, dentro da loja, eram também pessoas da nossa família. Então, independente de ter pessoas, de ter espaço ou não, eles arrumavam um cargo para aquelas pessoas. E aí vocês imaginem os tamanhos dos emaranhados que aconteciam. Claro que quando eu fui tendo os meus próprios negócios, escritório de advocacia, a minha própria empresa, repeti muitos padrões dos meus pais. Mas aí fui prestar vestibular. E aí, decidi entrar para o direito, porque o meu namorado até então, hoje meu marido, já estamos juntos há mais de 30 anos, então, também foi prestar direito.
Então, teve um incentivo aí. E naquela época eu achava, não, vou ser advogada, porque eu vou saber das leis. E quando eu era criança, eu era aquela menina que brincava. Olha como é forte quando a gente olha para as mídias, né? Quando a gente fica prestando atenção em outras coisas. Eu brincava de ser professora e juíza. Então, assim, ordem no tribunal, a gente via aqueles filmes, né? Ordem no tribunal, queria colocar ordem em tudo, gente. Você imagina, né? Um tipo 2 no Enneagrama, para quem conhece aí o ajudante, que além de tudo, queria ajudar todo mundo. E aí, em 99, me formei em 99, em 2009, eu fui fazer um curso de autoconhecimento no dia do meu aniversário. Olha que bacana. Foi um presente de aniversário, porque o meu sogro faleceu em janeiro e quem ia fazer esse curso era o meu marido. E na época, foi uma indicação de uma amiga nossa, ele não pôde ir por causa do falecimento do meu sogro. No mês seguinte, falaram, Angela, você tá com a vaga aqui aberta, você vai vir? Aí ele falou, não consigo. Você não quer ir no meu lugar? Eu falo, olha como as como coisas dizem, acontecem. né? No meu aniversário. Então, foi um grande presente de aniversário, porque ali era um leader trainer, que a gente chama, aqueles de alto impacto, usando a programação neurolinguística, que foi ali um divisor de águas na minha vida. Porque eu falei, caramba, o que é esse negócio? Que existe tudo isso que eu não conheço. E eu falei, puxa, se isso daqui, né, a gente usa isso daqui para transformação das pessoas, eu consigo usar isso dentro do direito para transformar os profissionais e os clientes. Foi aí que começou a minha história dentro do pensamento sistêmico, do direito sistêmico, levando o autoconhecimento. E aí foi fazer assim, se for olhar currículo, gente, eu falo, são 50 formações, muita formação, muito curso, muito congresso. Você comentou sobre a comissão, eu entreguei o cargo ano passado, eu fiquei 6 anos na comissão estadual, 2 anos na Lapa e mais 2 anos na Jovem Advocacia, no total 10 anos. E fiquei 6 anos, então promovi 6 congressos. Sim. Então, assim, é muita coisa. E andei muito durante esse período, né? Então, assim, é uma história longa, assim, resumindo tudo isso. Você virou uma buscadora. Foi buscar... Busquei. E isso é um pouco da minha história. Mas eu digo assim, que não é muito sobre os currículos que a gente tem ou sobre os cursos que fazemos, mas é quem nós nos tornamos durante essa jornada, essa caminhada. Porque eu aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas, né, muitos alunos. Então, assim, eu tenho alunos aqui, mas eu tenho alunos em Portugal, tenho alunos agora, a gente está com uma turma na Argentina que tem 30 alunos da América do Sul inteira. Então, a gente tem do Uruguai, do Paraguai, da Costa Rica, do Chile, tem alunos da Espanha. Então, assim, é uma turma grande ali, numa parceria que eu tenho ali com a Rosana, lá da Argentina. Então, é uma jornada bem longa, mas que assim, é sobre realização. Eu acho que é isso. Realização de sonhos também. Com essa questão do sistema, né, de olhar sistematicamente, você acredita que a justiça, ela se torna uma realidade? Porque eu e Leila, a gente vem do direito também, eu sou advogada, Leila advogada, assim como você. E eu também tinha esse ideal, eu vou fazer justiça. Só que quando você entra, né, as coisas não são assim tão lindas quanto você acha que são. Nunca são. Nunca são. Nunca são. Então, a minha pergunta é, você viu, com essa visão de sistema, você viu que você seria mais congruente em aplicar a justiça por conta desse trabalho? Sim. E aí eu faço uma pergunta para as pessoas que estão assistindo. O que é justiça? E a pergunta para vocês também, o que é justiça? E se for pensar a justiça para cada um, se formos no dicionário, ela tem lá uma definição, assim como todas as palavras. Mas a justiça para cada um, ela é individual. Então, você vai ter um conceito de justiça, a Leila vai ter outro, a Paty vai ter outro. Então, assim, isso depende muito do que você aprendeu no seu sistema familiar e da sua motivação por fazer justiça. E aí vem o Hellinger, que foi, assim, para mim, uma grande... vamos dizer, uma grande sacada. Quando ele traz esse conceito da justiça e ele faz essa pergunta, ele diz, sim, mas quantas injustiças foram praticadas em nome da justiça?
Quantas guerras foram praticadas em nome da justiça? E aí ele diz, a justiça, quando nós olhamos para a justiça, nós também estamos olhando para o nosso desejo de extermínio. Porque para fazer justiça, muitas vezes a gente quer exterminar a outra parte. E é isso que a gente vê dentro da nossa justiça, do judiciário, e é isso que a gente vê nos processos judiciais. No fundo, tem um movimento muito grande de exclusão. Porque as É o pessoas... litígio, né? Exatamente. As pessoas querem excluir a dor. E aí, para pensar. Às vezes a pessoa está com um divórcio, está ali na briga, né? Ou com o marido, com a esposa. E aí ele fala assim, eu quero que ela morra. Eu quero que ele morra. Esse é um desejo inconsciente, que a pessoa está dizendo aquilo, claro, naquele momento, ela, no fundo, ela não quer que o outro morra, mas ela quer acabar com aquela dor. Esse é o desejo de extermínio que ele diz, que muitas vezes nós temos e que não nos damos conta do quanto isso é prejudicial. Verdade. E nós, enquanto profissionais, o que nós fazemos como advogados? Nós pegamos a mão do nosso cliente, né, Leninha? Ai, vamos. Estou vestindo a sua camisa. Eu visto a sua camisa. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar o processo. Nós vamos ganhar. Só que o que a gente ganha, então, quando a gente faz justiça? E que justiça que eu fiz? E se essa justiça, ela representar que essa família, além de destruída, o pai ou a mãe vai ficar sem ver esse filho? Será que isso é realmente justiça? Então, eu como profissional, estou a serviço de quê? Ou de quem? Ou de qual sistema? Às vezes eu estou a serviço do meu próprio sistema, que já passou por uma realidade semelhante, e aí eu quero entregar para o meu cliente uma realidade que eu acredito que é boa para mim enquanto profissional. Então, o que é justiça? Claro que, né, em relação à sua pergunta, o direito sistêmico, o pensamento sistêmico, traz uma clareza principalmente do nosso lugar de profissional. Então, qual é a postura que eu devo ter em relação à minha advocacia, ao trabalho que eu faço, para que eu não me emaranhe com o meu cliente, para que eu não projete, para que eu não faça Tome as dores, vamos dizer não assim. tome as dores do meu cliente para mim e também não me coloque num papel de pai ou de mãe desse cliente querendo salvá-lo. Porque o grande problema da advocacia é que nós queremos salvar os nossos clientes. Ou nós queremos mostrar que nós somos grandes e que a gente pode ocupar esse lugar. Só que ocupando esse lugar de grande, eu estou ocupando um lugar muitas vezes de pai e de mãe. Aí você vai falar, tá, Fabi, mas qual a consequência disso? Se você coloca o seu cliente no lugar de pequeno, ele se torna uma criança, não assume responsabilidade, não te paga honorários. Ui. Ui! Ui! Então, só que isso não é algo só da advocacia. Isso é em qualquer tipo de profissão. Se você olha para o seu cliente como pequeno, esse cliente, ele inconscientemente, ele sente, né? Então, eu estou fora do meu lugar e também coloco o meu cliente, o cliente também está fora do lugar. E aí esse cliente olha para mim como se eu fosse salvá-lo. Então, assim, se ele me vê como pai e mãe, filho paga para pai e mãe? Não. Olha que interessante essa visão, hein? Nossa, isso foi uma grande Isso foi tapa na sacada. cara, como sempre a gente Isso tá aqui, é. né, dando a cara para bater. A É. Fabiana vem cacetando do lado. Então, assim, para mim, é encantador estudar isso. Estudar o ser humano, estudar as leis sistêmicas dentro do direito. Então, quando vem um processo, que às vezes eu vou fazer um movimento, uma constelação, os meus alunos do direito, que, assim, é incrível, quando eles trazem as dinâmicas deles, eu fico, assim, encantada. Porque muitas pessoas também acreditam, é só aplicação de constelação. Não é. Direito sistêmico não significa que você vai fazer constelação com seus clientes. Significa que você adquire uma postura sistêmica e que você pode estudar muitas outras abordagens para que você adquira essa postura e, através disso, você ajude o seu cliente no lugar certo, né, do seu lugar, a encontrar uma boa solução. E quando o Hellinger fala de boa solução, não é a boa solução que eu acredito que é boa para mim. Também. É a boa solução para aquele sistema naquele momento. Diga quem é Bert Hellinger, porque às vezes as pessoas estão ouvindo você falar e não sim. conhecem. Então, Bert Hellinger é o criador das constelações.
como nós temos hoje. Claro que o Hellinger estudou muitas fontes, ele teve inclusive a programação neurolinguística, ele estudou ali Milton Erickson. Então, se vocês perceberem até a linguagem... Ele fez uma junção de várias, sim, abordagens, e a partir disso ele criou o que ele chamou de constelações familiares, né? Mas, claro que antes dele vieram outras pessoas que tinham várias abordagens, só que ele pegou e juntou isso. A grande, né, que ele sistematizou, dele, né? Sistematizou exatamente a constelação legal. familiar. Então, o Hellinger, ele traz, assim, muita consciência sobre esses campos, né? E os campos de consciência, né? Que é muito amplo, né? Então, quando a gente fala de consciência individual, consciência individual, coletiva, consciência espiritual, então, assim, é realmente um trabalho vasto e muito fantástico, né? Eu gosto muito como eu estudei muitas abordagens, não só a constelação, eu estudei o pensamento sistêmico. Por quê? Aí as pessoas me perguntam, mas é a mesma coisa que constelação? Não, porque no pensamento sistêmico, você vai entender o que acontece com o todo, não só com uma parte. Então, assim, a constelação é a aplicação da técnica. Quando você vem com o pensamento sistêmico, você vai entender tudo que está em volta deste sistema que faz com que esta pessoa, neste lugar, neste momento, seja do jeito que ela é. Então, você estuda ali vários ingredientes para saber. A pessoa não é do jeito que é, por acaso. Tem um contexto de vida. E algo que as pessoas às vezes não observam existem contextos históricos que a gente precisa observar. Quando é que você nasceu? O que estava acontecendo no mundo quando você que nasceu? Influenciando aquele seu momento de vida, por exemplo? Que influenciou o seu momento de vida. Se você nasceu num momento de guerra, se você nasceu... Exatamente. Tudo isso tem influência em quem você é hoje. As pessoas às vezes olham apenas para uma pequena parte. Quando você vai fazer uma constelação, às vezes a pessoa fala assim, vou constelar a minha mãe. Aí eu vim e falo assim, então, vamos olhar para a sua relação com a sua mãe. Não é constelar a sua mãe, porque as pessoas acham que a mudança tem que ser com o outro. A mudança é minha. É a forma como eu vejo, como eu olho para o meu sistema, como eu olho para tudo isso que aconteceu comigo, que vai fazer com que a mudança aconteça. A minha mãe, às vezes, não vai mudar. Às vezes, ela já é falecida, ou ela tem uma idade que talvez não tenha consciência disso, mas a partir da minha mudança, o outro pode mudar. E aí eu posso observar qual foi o contexto de vida da minha mãe que fez, talvez, ela ser tão dura comigo, que fez ela me cobrar tanto. E aí eu me torno aquilo que eu mais rejeito. Eu olho para minha mãe... ela me cobrou, ela me julgou, e o que eu mais rejeito no outro, eu vou ter. E é um processo inconsciente e também consciente, né? De observar como é que esse campo está funcionando. Então, é contexto histórico, são os traumas que eu tive, são os relacionamentos que eu tive, que o meu sistema teve lá atrás, o lugar onde morou, porque uma coisa se eu moro aqui em São Paulo, é uma realidade. É um contexto. É um contexto. Se eu moro no interior de São Paulo, que às vezes você tem ali cidades que são muito pequenas, né? A gente fala a cidade de uma rua só, né? Como é que é? É uma marcha só. Uma via só. Você coloca uma marcha, acabou a rua, acabou a cidade. É assim, o contexto de vida é diferente. Por quê? Porque aqui a gente está aqui nessa loucura de São Paulo. Mas e lá, como é que eles vivem? Qual foi a realidade que eles tiveram? Como é que foram criados? Então, o pensamento sistêmico trabalha muito disso. Você entender como é que as partes se relacionam com o todo. E como é que o todo se relaciona com as partes. Mas você sabe que isso aí é uma novidade, porque não tinha analisado nunca por esse... Porque quando a gente fala de constelação familiar, e família eu entendo como qualquer grupo, não apenas pai, mãe, filhos, tal, mas eu vejo isso como um grupo, que seria um determinado sistema. E quando você vem e fala de pensamento sistêmico, que você abrange essa pessoa com diversas outras influências que ela sofre, externas, internas, de família, de relacionamentos e tal, então isso se torna uma coisa muito mais abrangente. Exatamente. Maior. Maior.
Então, quando você vem fazer uma constelação, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu já constelei a minha mãe, já constelei minha relação com ela. Então, mas você constelou aquela parte sua que estava presa naquele tipo de relação, naquele momento. Quando você vai para um outro movimento, vamos supor que agora você veio olhar para a questão com dinheiro. Naquela época, você veio olhar para a dificuldade que você tinha de relacionamento com a sua mãe. Aí, no relacionamento com a sua mãe, apareceu um determinado contexto. Quando você vem para olhar ou para o dinheiro ou para um relacionamento pessoal, aí você fala, nossa, mas eu já olhei para minha mãe. Não, então, mas deixa eu falar, você olhou para uma parte dessa relação, você não olhou para o todo. Porque o próprio Hellinger, com 92 anos, estava constelando a relação que ele tinha com a mãe, porque ele achava que a mãe dele gostava mais do irmão do que dele. Então, isso significa que a gente não consegue olhar tudo de uma vez, embora a constelação traga um impacto muito grande logo de cara. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, isso vale por não sei quantos anos de terapia, não sei quantos anos que eu fiquei, às vezes, ali, e com todo respeito, né, fiquei ali com o psicólogo, e agora que eu estou conseguindo ver. Isso não significa, e aí deixar bem claro, que você deve largar um acompanhamento. Muito pelo contrário. Quando as pessoas vêm para fazer uma constelação comigo, se eu vejo que não é um caso para constelar, eu mando para o psicólogo. Olha, nesse caso aqui, não é possível. Ou a pessoa já está fazendo um acompanhamento, você precisa continuar o acompanhamento. Tanto que eu tenho amigas psicólogas que me mandam um cliente e falam assim, Fabi, eu cheguei nesse ponto com o meu cliente, ele não consegue avançar. Já fiz de tudo, já falei, Você pode fazer a constelação? Ele aceita fazer, porque aí primeiro a pessoa precisa aceitar. Não sou eu que vou chegar lá e falar assim, a pessoa precisa dizer o sim dela, né? Tomar ação. E aí naquele momento, eu faço a constelação, depois ele continua com a sessão. Então, são formas complementares. Era isso que eu ia falar, complementares. Porque pelo que você está falando, às vezes a pessoa está com algo que ela tem que olhar para todo esse sistema, todo esse contexto de alguma maneira, né? Dentro de, seja a mãe ou seja a família em si, o cenário que vai aparecer, para ela também avançar em outras questões, vamos dizer assim. Às vezes ela está ali fazendo a terapia e está bloqueada em alguma coisa que ela mesma não, conscientemente, ela não consegue avançar, né? Sim, seria isso. Sim. E até, vou fazer um comentário. Eu estava esses dias na igreja, foi tão engraçado que um advogado foi contar um testemunho dele. E aí, quando chegou, né, falou, um advogado vai contar o testemunho, eu já fiquei pensando, eu falei assim, nossa, já foi uma constelação. Aí ele falou assim, gente, então, a gente... Não sei se ele fez constelação ou não, mas ele falou assim, a gente repete muito os padrões dos nossos pais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha avó, lá na década de 20, 30, ela se separou do meu avô. Tiveram muitas brigas e tal, se separou do meu avô. Naquela época só existia o desquite, não tinha divórcio. Sim. E ela passou quase 40 anos, né, nesta situação, até que a minha mãe se formou em direito, e aí saiu a lei do divórcio, e a minha mãe fez o divórcio dela com o pai. Ok, passados alguns anos, a minha mãe se casou, e aí o que aconteceu, gente? Ele começou, o que aconteceu? Ele fez o divórcio da mãe. Os pais brigavam, se separaram, ele se formou em direito e fez o divórcio dos pais. O que aconteceu no futuro? Então, o filho dele não se formou em direito, mas ele se separou também. E só aí que ele se deu conta do que estava acontecendo na família, que ele vinha repetindo. E eu já atendi, gente, vários casos de pessoas que fizeram o divórcio dos próprios pais. E as consequências são muito danosas, porque a repetição é a mesma. Então, imagina, teve um caso que a advogada fez a mesma coisa.
os pais brigavam muito, e ela dizia assim, eu vou me formar em direito, porque o dia que eu me formar, eu vou separar você do meu pai. Verdade. E aí, ela veio, né, para fazer depois a constelação, e ela falou, Fabi, eu fiz isso com a minha mãe. Quando eu peguei a minha carteira da OAB, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a minha mãe e falei, agora nós vamos no cartório. Foi lá, fez o divórcio da mãe, e a mãe disse assim, mas eu não quero me separar do seu pai. Não, mas vocês dois só brigam? Só que nós somos pequenos, eles são os grandes. Eles cuidam dos relacionamentos deles, não nós. Nós, com a nossa inconsciência e achando que a gente pode salvá-los ou que estamos fazendo melhor, o que a gente faz? Vai lá e quer cortar a relação. Resolve. Primeiro, ela fez uma exclusão do pai. Porque aí ela se sentiu grande, ela falou, tá vendo como eu tenho poder em relação à minha família? Tá vendo, mãe? Eu vim te salvar. E excluiu o pai. Anos depois, né? Aí ela se casou. Né? Anos depois, os pais voltaram. E aí ela também se casou. Se separou do marido. Anos depois, Ela voltou. ela voltou com o marido. E aí ela se deu conta do que ela tinha feito dentro do sistema dela. Gente, que coisa, né? E dentro do direito, gente, tem tantos casos incríveis que, assim, eu ficaria horas, dias aqui contando tantos casos que eu já atendi. Mas é muito... Isso me encanta, na verdade, porque eu falo, gente, quantos contextos, cada história... Porque, embora sejam histórias de dor, de sofrimento, são lindas histórias. Se a gente olhar para todo o contexto da nossa vida, tudo é aprendizado. Sim. Sim. As pessoas que chegam até nós, elas não chegam sozinhas. Elas chegam para nos ensinar algo. Então, tanto nos relacionamentos, seja um relacionamento de casal, seja numa amizade, seja no trabalho. Então, nós estamos o tempo todo vivendo em projeções, triangulações, parentificações, que é, né, colocar ao outro no lugar de pai e de mãe, ou vivendo uma triangulação em que eu estou ali no meio, né, do meu pai e da minha mãe. Aí eu vou para uma sociedade, às vezes, estou no triângulo ali, eu fico, opa, quem que é o mediador nessa relação? Então, são muitos contextos. E eu falo, e se a pessoa começa a olhar para a própria história e entende todos esses contextos, ela começa a ver que é uma linda história, né? E que a história dela pode ensinar outras pessoas. Então, esse movimento, esses anos todos, a Leila que me acompanha aí, né, sei lá, a Leila já fez todos os cursos da escola, agora estou criando mais 2, ela já tá aqui na lista para participar, que me acompanha há tanto tempo. Nossa. A gente sabe, e às vezes são histórias assim pesadas, conflitos pesados, mortes, assassinatos, dificuldades financeiras, mas quando a gente olha, principalmente no nosso lugar de facilitador, a gente olha com amor e com compaixão para aquele sistema, e a gente fica claro no nosso lugar, é muito bom porque a gente consegue ver aquela pessoa caminhando, saindo do lugar, né? Às vezes se ela está ali... transformando, né? Saindo do... Exatamente, ela saindo... E como gente, que eu tô você... falando demais, né? Como Não, você... não tá, não. sobre isso, Tá sabe? esclarecendo. Eu ia perguntar como que hoje, quando você... No caso do direito, né? Que você aborda um cliente com esse trabalho. Olhar. Com esse olhar. Você traz, então, já vem, pelo que eu entendi, já traz essa conversa sistêmica com esse seu pensamento sistêmico. Mas você leva ele para essa compreensão? Essa é a ideia? Sim, essa é a ideia. Para fazer um trabalho, como você disse, que seja bom. Eu sou uma cliente, eu trago aqui um caso, sei lá, de separação, algum problema que eu tenha. E aí você vai trazer essa visão, então... Isso, ampliada, não ampliada. só ali num Você processo. vai falar isso para ele? Não Olha, só num processo. É isso que eu vou explicar, isso que eu queria... né? A Leila também pode falar sobre isso, porque a Leila também A Leila tem casos tão incríveis, gente. A gente conversa tanto sobre os casos dela, e ela até conta que quando conheceu o pensamento sistêmico, ela falou, Fabi, você lembra quando você me conheceu, né? Que era assim, rígida, agora com o pensamento sistêmico mudou muita coisa. Na verdade, assim, quando a gente vai falar da aplicação sistêmica no escritório de advocacia, não significa que eu já vou começar a constelar meus clientes. Muitos profissionais estão fazendo cursos de constelação, acreditando que assim, agora eu vou constelar meus clientes e todos os problemas estão resolvidos.
Não é assim, tá? Por quê? Nós precisamos respeitar a pessoa que está do outro lado, que chega até nós. E como é que a gente respeita? Primeiro, eu vou olhar para ela com empatia sistêmica. Ou seja, entender o que ela está trazendo e todo o sistema, inclusive entender o que está acontecendo com a outra parte. Não que eu estou junto com a outra parte, mas olhando como se a outra parte estivesse ali também. Quando o cliente chega, eu não vou dizer para ele que eu vou usar uma constelação. Não é isso. Eu vou ouvir esse cliente. Então, o acolhimento, a escuta ativa, a postura sistêmica, elas são muito mais importantes nesse momento do que eu chegar e oferecer uma constelação. Por quê? Naquele momento, o cliente ele vem com dor, com sofrimento, com raiva, ele quer se vingar da outra parte. E aí, nesse momento, às vezes ele não está aberto para esse conhecimento. E, às vezes, o cliente precisa do processo. Porque, vamos lá, isso é uma frase que eu uso, né? Então, nas palestras, eu comecei a explicar isso para as pessoas. As pessoas falam, nossa, é isso. Eu falo, gente, o processo judicial é um processo de vida. Verdade. Então, o processo que a pessoa está passando na vida dela é o tempo que vai demorar um processo judicial. E, às vezes, vai demorar 10 anos. Aí você vai falar assim, mas tem processos que são mais rápidos. Sim, tem pessoas que saem do processo mais rápido também. Então, depende de cada sistema. E aí, quando o cliente chega, nós vamos olhar para esse cliente, acolher, ouvir. E no decorrer da nossa fala, nós vamos fazer perguntas sobre o sistema dele. Como é que era a sua família de origem? Né? E os seus pais? Como é que era? Às vezes a pessoa nem está entendendo por que você está perguntando isso, mas você começa a fazer perguntas. E é tão interessante que às vezes até na conversa a pessoa começa a perceber, nossa, eu tô parecido com a minha mãe, tô fazendo igual ao meu pai, né? E ali você começa uma conversa. Vai reconhecendo já alguns padrões. Você vai criando uma abertura com o seu cliente, em primeiro lugar. Isso é respeitar o sistema do outro, não é impor. Porque se eu já chego falando assim, se você fizer uma constelação, vai ser muito bom para você, porque você vai entender isso, daí vai ajudar a resolver o processo. O cliente sabe o que é isso? Não. Não. Ele foi procurar um advogado. Ele não foi buscar um terapeuta. Se bem que as duas coisas se misturam exato, bem, se misturam, sim. Porque eles se colocam no lugar de psicólogo, vamos dizer assim. Muitos dizem isso. Fabi, mas eu sou psicólogo. Não, mas você, enquanto advogado, tem que entender que o seu papel social, que é algo que eu falo também, que o seu papel social é muito maior. Qual é o papel também que você quer exercer, né? Como advogado. Exatamente, primeiro, qual é a sua função. Qual é o papel da justiça que você quer exercer. Exatamente. Parte de você, profissional do direito também, Exato. Né? E nesse atendimento, a gente vai trazendo falas, a gente vai fazendo perguntas. Depois, se for necessário ingressar com a ação, a gente também vai ter uma forma de escrever, porque muitos advogados, eles são aqueles que colocam a petição, sai escorrendo sangue, assim, sabe? Então, a gente fala, é aquela petição assim que você fala, meu Deus do céu. E quando isso chega na mão do juiz, ela já está ali com várias versões. Então, imagina, se você já cria toda aquela animosidade numa petição, quando a outra parte recebe e lê, ela vai contra-atacar. É assim que funciona. Sim. Porque já estão acostumados, inclusive, com isso dentro da guerra deles pessoal. E aí o advogado ajuda a criar uma guerra maior. Alimenta aquilo que... Alimenta o confronto, né? Exatamente. Então, você vai ter uma forma diferente também de falar nas petições. Você também pode fazer um diagnóstico sistêmico, mas eu entendo o seguinte, isso às vezes não é no primeiro encontro com o seu cliente. Isso talvez você precise ganhar o quê? Confiança. Advogado também precisa estabelecer conexão e confiança, assim como todas as profissões. O que eu vejo hoje, coisas que a gente deveria ter aprendido na escola, não é nem na faculdade, na escola, pequenos. É por isso que vem a programação neurolinguística para ensinar isso para a gente. Estabelecer conexão, né? O que a gente chama de rapport. É você olhar para o seu cliente, você entender o que é essa empatia sistêmica que o Hellinger fala e, a partir disso, primeiro, criar confiança.
E às vezes, se é uma pessoa, aí vamos para o Enneagrama, né? Vamos para o Vamos pro Enneagrama. Enneagrama. Aí chega lá no Enneagrama, a pessoa é um tipo 1. Desconfiada, né, Leila? A pessoa é tipo 1 desconfiada ali, ou um tipo 8, né, que já é meio... E aí você quer que a pessoa já confie em você logo de cara. Não. Você primeiro precisa estabelecer essa conexão. Você estabelece conexão e depois você pode vir para o movimento. Eu digo que, às vezes, o diagnóstico, que aí eu chamo de diagnóstico e não de constelação, ele funciona muito bem dentro do direito. Por quê? Se você vai fazer uma constelação com seu cliente, em muitos casos você já vai se emaranhar. Porque se você for olhar lá para gerações lá atrás e começar a falar disso dentro de um atendimento, o cliente já vai te olhar com outros olhos. Agora, quando você faz, por exemplo, você pega um bonequinho e pede para o cliente, constrói aí a sua família. Me fala como é que está seu conflito. Mostra aqui para mim. Por quê? Grande parte das pessoas tem uma preferência visual. Então, quando ele visualiza, ele para... Opa, não tinha percebido que o meu filho está no meio do nosso relacionamento e ele está ali perdido. Não tinha percebido que eu não estava olhando para meu filho. Entende? Então, só de fazer esse movimento, a pessoa já desperta para... Né? Fiz uma constelação esses dias que e geralmente, né, os homens, né, que também podem estar assistindo, eles vêm com uma resistência, assim, porque, né, você é homem, aquela coisa. E aí esse cliente chegou e ele falou assim, Fabi, na verdade eu vi, mas não é que eu tenho um problema, né, aquela dureza toda, não é que eu tenho um problema. Não foi porque a minha esposa me chamou, né? Não, Tem uns que vem assim, né? Não, vim por livre Que espontânea minha esposa me posição. chamou. O meu falou que foi só porque eu chamei ele. Só porque chamou ele. Só obrigada. E ele falou assim, ele já estava separado, né? E ele falou assim, não, mas eu sei que eu tenho alguma coisa com apego, né? Eu, às vezes, não me sinto muito livre e tal. Eu falei, tá bom. Expliquei o que era, né? As leis sistêmicas e tudo mais. E eu falei, vamos fazer isso, vamos olhar na prática. Aí ele colocou os bonecos para representar a família dele. Quando ele colocou, ele olhou para mim e fez assim, eu já entendi o que eu fiz. E aí ele já se emocionou com aquilo. Porque na hora ele pôde ver e sentir. E ele falou assim, eu fiz igual a minha mãe. Fiz igual a minha mãe? Fiz igual a minha mãe. Eu tenho uma pergunta para você, mas ela é muito capciosa. Eita, nós. Porque foi a pergunta que eu me fiz quando eu deixei o direito. Uhum. A gente tem um princípio de que toda pessoa tem que ter o direito de defesa. E quando a gente fala isso na área criminal, isso causa uma certa repugnância, vamos supor assim. Não sei se essa seria a palavra. Então, vamos supor que diante da Fabiana esteja um assassino. Uhum. E ele confessou, ele disse, eu matei. Uhum. E aí a Fabiana me traz todo esse conhecimento de que tem que ter uma visão sistêmica em relação a essa pessoa que está lá sentada na frente dela. Ou seja, eu tenho que entender o contexto, eu tenho que analisar quais fotos que levaram, eu tenho que ver de onde veio esse assassino, que meio que ele convivia. E, por outro lado, você tem essa premissa do direito que todo mundo tem direito à defesa. Uhum. Como que fica a Fabiana no meio dessa circunstância? Tá. Você quer saber se eu faria a defesa ou não? Se você faria defesa ou não, como seria essa abordagem de... Porque então, vamos lá. isso é isso é uma questão que, para mim, Sim. não... Porque eu acredito que o maior valor é o ser humano. Então, ele cometeu o maior crime que poderia cometer, que é matar alguém. Tirar a vida de E alguém. ele está me confessando. Então, eu largaria a mão desse cliente por causa do meu valor. Como Sim. fica? Mas você vamos lá. tem um entendimento mais profundo, que é olhar para essa pessoa no sistema todo. Então, você tem uma compreensão que Sim, eu não tenho. mas- Eu tô olhando para o fato em Então, si. mas vamos lá, vamos para os valores. Você me trouxe aí várias coisas que daria uma aula de um dia. Da aula de um dia. Primeiro, os seus valores. Eu posso ter todo esse entendimento. E eu sei que essa pessoa, de onde ela veio, do sistema que ela veio, ela não poderia ser diferente. Então, assim, como eu posso julgar, se eu for olhar para todo o contexto de vida dela, como eu posso julgar o que ela fez? Talvez ela não pudesse ser diferente. Outra coisa é eu, Fabiana, diante dos meus valores
pessoais, ir lá e fazer a defesa. Eu não faria. Entende? Entendo. Mas eu entendo, eu olho para esta pessoa e eu sei Compreende que ela tem... porque ele é assim. Eu entendo que ele é assim porque tem um contexto por trás dele. Isso não significa também que esta pessoa não deve cumprir com aquilo que... vamos dizer, que ela não tenha que pagar o preço por aquilo que ela cometeu. Só que eu começo a olhar que essa pessoa também é um ser humano. Então, um exemplo, o Dr. Elkio Errara, que é o promotor de justiça que trabalha com essa parte sistêmica, que é um querido, um amigo querido, assim, admiro muito ele. E ele faz os júris e ele olha para as pessoas com esse olhar sistêmico. Agora, você imagina o seguinte, ele é um promotor, ele está na acusação. Ele tem que acusar. Então, só que o que ele diz, você está sendo julgado pelos seus comportamentos. Porque isso não é quem você é. Na sua essência, você é amor. Na sua essência, você... Pode se tornar algo muito bonito. Você é um ser humano, como todos nós. Mas talvez o seu contexto faz com que você tenha comportamentos que te levaram a isso. E com isso, até a pessoa que está ali sentada, que está sendo julgada, se sente respeitada e vista. Reconhecida. Porque se fosse assim, se todos nós, né, e aí vamos, né, contexto bíblico e tudo mais. Então, se todos nós... Você vai para um lado até religioso, vamos dizer, também, espiritual, né? Não, de trazendo de julgar e tudo do mais. julgamento. Se fosse assim, será que todos nós não receberíamos uma pedra? Aí eu vou lá para a comunicação não violenta. Quem nunca foi violento com alguém? Aí você fala, não, eu não. Imagina, eu nunca fui violento com alguém. Acho que levanta até as mangas. Eu não. Eu não. Eu nunca fui. Eu nem Nunca pensar. Nunca fui, nem pensar. Só que eu tô no trânsito, o cara vem me dar uma fechada. O que eu faço? Oh, querido, amor, que amor, você é tão querido. O que você faz? Xinga. Você xinga, você fica com raiva, você quer que ele morra. Né? Você fala, né, as palavras bonitas para ele. Nesse momento, você também está sendo violento. E o que será que nós faríamos se essa violência que existe em cada um de nós não fosse controlada, inclusive pela lei? Mataríamos uns aos outros. Como nos primórdios, né? Sim. Nos primórdios da sobrevivência. Da sobrevivência, né? Tem, inclusive, como chama? É um seriado. Tem um filme e tem um seriado. Chama Depor. O Dia da Purificação. E eu assisti, não sei se vocês já viram. Não. Bom, gente, quem for assistir... Fica a dica, mas dica de livros, dica de seriados. Então, mas é violentíssimo. Esse que é o negócio. Mas o ensinamento que traz ali naquele seriado é assim... Imagina se existisse um dia em que você pudesse fazer tudo, qualquer coisa, matar, roubar, fazer qualquer coisa e naquele dia, se fosse cometido o ato, naquele dia você não fosse punido por nenhum tipo de lei. Nossa, eu assisti esse O que aconteceria com o mundo? E aí você vê aquelas pessoas que na vida, né, no cotidiano normal, são pessoas que você olha assim, você nunca pensaria que a pessoa pudesse cometer qualquer tipo de ato. Mas a pessoa tá aí. No dia, as pessoas, nesse seriado, claro, né, fictício, né, as pessoas esperam chegar esse dia para se vingar das outras. Porque ela sabe que não vai ser punida naquele dia. Nossa, deve sair sangue da TV. Nossa. E assim, se você pensa nisso, você fala, gente, realmente... Por que nós temos leis que não são só leis que estão nos códigos, mas as leis dos homens, as leis bíblicas, as leis sistêmicas? Por quê? Porque essas leis... É um sistema de controle, né? Sim, elas regulam a vida em sociedade. Elas regulam o comportamento, regulam todo o sistema. Então, se a gente for pensar, né, pessoas que cometem atos que nós não concordamos. A PNL diz assim, todo comportamento tem uma intenção positiva.
Você fala, Fabi, nas aulas as pessoas falam assim, Fabi, mas o cara roubou, o cara passou a perna no outro, o cara fez isso. Então, vamos lá. Eu não estou falando da moral, nem da ética. Eu estou falando de comportamento e de intenção. Aí você fala, mas qual que é a diferença? Intenção positiva. Eu estou dizendo intenção Pra positiva para ele, em relação àquele ato, com a vantagem que ele vai obter. Obter vantagem ilícita. 171. Sim, Né? sim. A intenção A intenção positiva é obter vantagem para mim. Para mim, É. não significa que o ato é positivo, que eu estou fazendo Exatamente. algo. É. Então, assim, são muitos contextos. Como eu falei, isso dá uma aula super polêmica. Você está falando no direito, nesse caso específico, mas você usa para tudo, no caso, Sim, né? pra tudo. Até pra uma tudo. das perguntas aqui a gente colocou, a questão, pelo que eu entendi, do pensamento sistêmico é para a vida, para as relações. Por isso que você falou que está abrindo além do direito, porque é uma Sim. forma da gente também ouvir isso e olhar para nós, para nossa família, para os nossos conflitos, não só para um caso, né, de Sim, advogado ou cliente, né? Sim. Num contexto todo. Às vezes, na minha estrutura ou na estrutura da relação que eu tenho com o meu filho, com, sei lá, meu marido, por exemplo, né? Porque, pelo que sabe, ele vem de um sistema, eu venho de outro, né? E aí, Leila já falou um pouco sobre isso com a gente também, cada um carregando ali. E junto de tudo isso, Fabi, a minha pergunta também o autoconhecimento, quando você começou a abrir para isso, é que te trouxe essa questão da constelação? Foi o contrário? Você começou estudando a constelação e aí você foi olhando para si, ou você foi olhando para si e aí chegou a constelação? Como é que foi isso? Eu comecei com a PNL. Ah, tá. E eu fui nesse curso de autoconhecimento. Então, eu comecei com que você ganhou. Sim. Tá. Eu fui nesse curso de autoconhecimento, que era um curso para mim, que eu nem sabia o que era isso. E eu comecei nesse tempo todo, nessa jornada também, que você falou assim, você é uma buscadora. Sim, eu fui buscar autoconhecimento, mas no buscar autoconhecimento, eu já fui fazendo e aplicando também. Então, primeiro vieram essas ferramentas como o coaching, a PNL, eu fui fazer análise de perfis comportamentais. Você já saiu um pouco de um padrão até do seu trabalho, né? Pelo que você está falando, você foi buscar outros tipos de ferramentas. Não veio a constelação primeiro. Vieram essas primeiro, depois veio a constelação. Então, eu já tinha feito o coaching sistêmico, que já utilizava uma base de constelação com os bonecos. Então, eu já fazia atendimento de coaching com os bonecos naquela época. Que eu aprendi com o Bernard, que foi, inclusive, vamos dizer assim, o grande pai aí do coaching sistêmico com a aplicação da constelação. Né? Então, ele era fantástico. Né? Faleceu tem alguns anos, mas ele era um professor incrível. Então, eu tive assim, a honra de ter aprendido com ele a fazer. E depois disso, aí eu fui para a constelação, que eu fiz a formação com a Cornélia na época também, no Metafórum, nossa mestra aí. E aí, quando veio a constelação, eu tinha perdido meu pai, recente. Tinha 8 meses que eu tinha perdido meu pai. 8 meses. Que aí fui fazer em janeiro, fevereiro. E foi assim, eu sabia o que eram as leis ali, mas eu não entendia muito bem. E foi um ano muito difícil, imagina, eu tinha acabado de perder meu pai, meu pai teve câncer, né? Então, eu até falo pouco sobre isso, né? Meu pai teve câncer de próstata, teve várias dificuldades, então, assim, foi um período que eu fiquei, assim, antes do falecimento dele, 8 meses, praticamente, direto em hospital, aquela coisa. Então, foi bem, bem dolorido. E quando eu fui para a constelação, imagina, comecei a ver todos aqueles movimentos, né? E aí eu fui fazer a minha primeira constelação. Na verdade, eu fiz um movimento, que foi até com o Luciano na época, nesse curso. E a gente numa brincadeira assim, né? Porque ele trabalhou a criança ferida. Eu saí pulando, igual criança, que a gente estava tudo brincando. E aí eu caí assim, e a minha perna fez um estalo. Pá, perna direita. Fez um estalo assim que quem estava do meu lado achou que eu tinha quebrado. E eu quase rompi os ligamentos da minha perna. Minha perna ficou preta. E aí, nesse curso, eu fiquei 2 dias no quarto sem poder andar. No 3º dia, quando eu voltei para o curso, né? Porque eu falei, não posso ficar. Só que eu também estava ainda com muita dor, né? Por sorte, tinha um médico lá que me ajudou e tal. Voltei para a sala.
E a gente estava em 40 pessoas. E aí a Cornélia perguntou, quem quer constelar? E aí meus colegas, vai, você que tá voltando. E aí eles faziam o sorteio, né? Com todas as pessoas. E lógico que fui eu a sorteada. Não, tô contando isso pela primeira vez. Acho que eu nunca contei isso, né? Em nenhum lugar. E naquele dia daquela constelação, a pessoa que representou o meu pai, ele era muito parecido com meu pai. Fisicamente, inclusive. Que inclusive é falecido. Né, que era o Nelson Teston, e ele também era um constelador já naquela época. E, gente, foi assim um movimento incrível, porque foi muito, muito dolorido, porque o Luciano até falou para mim, perna direita, você está rompendo a ligação com o seu pai, né? E para mim, realmente era muito difícil, eu ainda chorava muito a falta dele. Ainda fiquei ainda muito tempo ainda chorando. Mas foi um movimento em que me trouxe aquela consciência, inclusive, da minha criança, né? De como que eu ficava em relação ao pai. Hoje o pessoal fala muito, filhinha da mamãe, filhinha do papai. Nem gosto de ficar falando muito disso, porque constelação não é só isso. Então, mas eu era a filhinha do papai, né? Eu era aquela que estava do lado do meu pai e eu olhava para minha mãe e às vezes eu falava assim, minha mãe é muito brava com meu pai. Por que ela briga tanto com meu pai? E aí eu tive que voltar para o meu lugar, né? De pequena perante eles, né? E grande, né? Também perante a vida. Porque você voltar para o seu lugar, né? De pequena perante os pais, é você também se direcionar em direção à vida e falar assim, agora agora é comigo. Então foi um movimento muito profundo. E ali começou, isso foi 2012. A minha formação de constelação. Já começou um chamado na prática, né? Na dor, né? Na dor. Na dor, não pelo amor, na dor, pelo que a gente vê. Na dor, foi na Você dor sentiu, mesmo. né, ali, Senti realmente. na pele ali. Isso é a constelação, vai começar aqui. Porque a gente fala que antes de fazermos a constelação, o movimento já começa. Porque o movimento começa na alma, o movimento começa no coração, isso já é sentido. Então, o corpo já está te trazendo uma informação. E foi aquele movimento, aquela informação da preparação do desligamento, né? Do dizer assim, puxa, verdade. Então, assim, também já passei dentro do direito várias questões em relação na relação familiar. Que depois do falecimento do meu pai, o inventário do meu pai demorou 7 anos. Aí vocês vão falar, por quê? Vocês estavam tudo brigando, os irmãos? Não. Eu conto isso nas aulas, né, Leila? Eu falo, gente, nós não brigávamos. Muito pelo contrário. É porque nós 3 não queríamos acabar com o inventário, porque a gente sabia que, terminando o inventário, era dizer assim, ele está morto. Olha que... É sobre isso. Que profundo, né? É profundo demais. Então, você começa a analisar sobre esse aspecto, né? E foi também aquele movimento de me permitir. Tá, meu pai deixou alguma coisa para nós. Ele deixou um presente, ele deixou... né, lá o terreno, deixou casa e tal, mas e receber isso? Dolorido. Sim. Né? Então, e é interessante que nós 3, né, somos 3 irmãos, nós tínhamos esse mesmo pensamento, sabe? Então, quando a gente se deu conta... Olha, só eu tô falando nesse podcast, gente. Mas você é convidada. Não, e tá... Você é convidada. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui também, que a mãe falou de capciosa. Tô te fazendo aqui, deixa eu anotar a aula, porque a aula tá boa, gente. Não, sim, é uma verdadeira aula. Até gente, falando que é uma coisa que a gente vê, né? Com relação... Eu, como terapeuta holística, vejo muitas críticas. E hoje em dia... a informação está disseminada de várias formas, né? Seja cursos de constelação, seja de outros, a gente sabe. Como que hoje você passa isso para as pessoas, a questão de constelação, religião? Porque eu sei que mistura muito, né? Como terapeuta holística, eu preciso sempre trazer essa clareza para as pessoas de que uma coisa é holística, outra coisa é religiosa, outra coisa é ciência. Como que você traz esse esclarecimento? Porque eu vejo que tem muito preconceito
Ainda, claro, hoje já Sim. está muito melhor, muito mais falado, mas ainda tem, né? As pessoas são avessas a alguns tipos de trabalho, de técnicas. Sim. Agora, imagina ele falar sobre isso no direito. Nossa. Nós acreditamos, assim, que muita gente já conhece, mas o nosso núcleo ainda é deste tamanho. É É muito pequeno? pequeno. É, eu Sim, imagino. embora eu já viajei muito, fui em muitos lugares, fiz, assim, centenas mesmo de palestras no Brasil inteiro sobre o tema. Mas ainda é muito fechado. Hoje a gente tem muitos alunos, muitas pessoas aí que estão falando sobre o tema. Mas é pequeno. As pessoas ainda não têm essa consciência. E o que eu vejo muita gente, principalmente no direito, acha que essa aplicação da constelação você pode trazer de qualquer jeito para as pessoas. Eu, particularmente, gosto de trazer um pouco da constelação estrutural. Por quê? Porque, imagina, você faz uma constelação fenomenológica e as pessoas começam a deitar, começam a ter os movimentos. Ah, vou fazer movimento do espírito. Gente, não, né? Ali, principalmente quando a gente está ali dentro da, né? Às vezes dos fóruns, isso é um pouco complexo. Então, a gente também tem que ter um pouco de sensibilidade para entender assim, nem todo mundo entende o que eu estou entendendo. Exatamente. Isso também é empatia pelas pessoas que estão ali. E aí, quando eu, no meu caso, tá? Eu vou falar sobre esse tema, as pessoas chegam e elas gostam, elas entendem, elas falam, nossa, Fabi, não tinha pensado por essa ótica, né? Por esse ponto de vista. Porque eu não chego falando de constelação e falando do espiritual, não. Eu falo o quê? Dos sistemas familiares, do que acontece na vida de todo mundo, Dos padrões repetitivos, que acontecem com todo mundo. Exatamente. E aí, essa parte espiritual. Vamos ser sinceros, né? Espiritual, gente, nós somos seres espirituais. Né? Agora, na constelação, a gente precisa observar se eu vou misturar isso com religião, se eu vou misturar isso com outra técnica. Porque nós saímos do propósito da constelação quando fazemos isso. Sim. Então, assim, a constelação, naquele momento, ela vai trazer o quê? Uma consciência. E uma consciência de um sistema, né? Não estamos falando de... Só para ter claro aqui, para quem está nos ouvindo, né? Não estamos falando nada de espiritualidade. Isso. Eu acho que, assim, espiritualidade todos têm. A questão é as pessoas confundirem com um tipo de religião que é o espiritismo. Que, para mim, né? E outro ponto, precisamos respeitar todos os tipos de religião. Isso é o amor pelos seres humanos, isso é o que Bert Hellinger nos ensina. Isso é pensamento sistêmico, isso é uma visão sistêmica. Ao mesmo tempo, é entender que naquele contexto, né, quando a gente está fazendo aquela constelação, a gente não está usando a religião em si. Então, tem que deixar claro. Existe um campo morfogenético, né, que a gente fala, é um campo informacional. Todos nós somos energia. É isso que eu acredito que vem a mistura, ou talvez a falta de entendimento claro. É isso mesmo, de entendimento do que é isso. Então, existe um campo informacional? É claro que existe. Se eu estou aqui, eu estou do lado da Leila, e se eu tenho uma percepção, porque tem muitas pessoas que estão dormindo ainda, mas se eu tenho uma percepção, eu vou ter um sentir. É isso que o campo vai mostrar. Eu tenho um sentir. E esse sentir vai influenciar a mim e vai influenciar a ela. E no campo a gente observa isso, no campo morfogenético. Quando a gente faz uma constelação fenomenológica, né, porque a diferença do fenômeno para o estrutural é que na estrutura o nome já diz, você tem ali os lugares claros, então você já traz ali os elementos daquela constelação. A gente usa muito isso dentro, inclusive, da constelação organizacional. Então, você já tem ali os elementos claros dentro dessa constelação e você pode colocar lugares fixos para que você possa sentir. As práticas sistêmicas também trazem isso. Que seria essa representatividade, né, Fabi? Sim. Essa forma, né, de representar. E quando a gente vai para esse campo informacional, esse sentir nosso, ele também vai reverberar no nosso sistema. Porque se nós, dentro do nosso sistema, nós temos uma influência e as pessoas também, se eu mudei algo dentro de mim, obviamente... Vai mudar algo no outro. Vai mudar algo no outro e vai mudar algo no sistema.
Então, quantas vezes eu fiz constelação e a cliente fala assim, Fabi, 15 anos sem ver meu pai. De repente, meu pai liga. Eu tive uma amiga que aconteceu isso. Ela Então, fez e o pai dela ligou para ela. isso é Depois de uns lindo. dias. É. Isso é lindo. Aí você vai falar, Foi nossa, muito bonito mesmo. o que aconteceu? É. Não é A que Gabi. o Gabi. Ah, a Fafá também. não é que, assim, é um milagre? Não, eu mudei algo em mim. Eu mudei a forma como eu estou vendo meu pai. E agora eu permito que essa aproximação entre nós. E talvez naquele momento ele entre em contato. Ou eu mesma, porque nós dizemos, não são os pais que vêm aos filhos, são os filhos que vão aos pais. Né? Esse negócio, o perdão, eu te perdoo. Não, peraí. Né? Nós somos muito arrogantes de achar que nós podemos perdoar as outras pessoas. Não, não é assim que funciona. O perdão, muitas vezes, não é para o outro, o perdão é para nós, né? O perdão é para nós. E na constelação, a gente usa o sinto muito. Eu sinto muito porque eu também imaginei uma coisa que talvez não fosse a realidade. E agora eu assumo a minha parte de responsabilidade pelo que não deu certo no nosso relacionamento. Perfeito. Olha como isso é lindo. É uma consciência muito linda, porque você traz uma autorresponsabilidade também, né? Você não entra numa vitimização de jogar para o outro, é toda uma consciência. Sim. Eu acho que Que é mais traz, né? essa questão é mais sobre você do que o outro. Sim, é sempre. a sua relação Sim. consigo Sim. externada naquela situação, né? É isso. Então, é a situação do pai que pega o filho e fica jogando o filho. Sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, que a gente vê isso, um comportamento recorrente, né, na separação de casais, em que os filhos são utilizados como meio de, Sim. né, Troca. meio de troca, meio de violência, para atingir o outro. Exatamente. Isso é muito triste. Isso é o mais comum. Eu, uma vez em uma dos encontros lá no fórum, eu falo, olha, eu já fiz cada dinâmica que a mãe, ela que foi constelar, né, ela foi sorteada, porque a gente tinha ali 50 pessoas, porque geralmente vinham vários processos, várias pessoas com processos, às vezes com seus advogados ali, para constelar. Leila participou de alguns, né, Leila? E aí teve um movimento em que a gente não expõe, né, o caso. Eu conversava com as pessoas antes, depois a gente vinha para o movimento. E a mãe falando, né, da filha, que a filha era dela, a filha era minha, porque a briga é que ela não queria que o pai pegasse. Aí coloquei um representante, né, para a filha. E eu falei assim, agora vai lá e pega a sua metade. Aí ela ia lá e pegava e puxava, né? Abraçava e pegava. Eu falei assim, não, peraí, mas... Não, eu falei para você pegar a sua metade. Aí voltava. Aí, de novo, vai lá, pega a sua metade. Ela ia de novo. Até a terceira vez que eu falei assim, então, você entendeu que você não pode ficar com a sua metade? Que ela é parte dos dois? E quando você está fazendo isso, você está dividindo a sua filha ao meio e você está dizendo para ela que ela só tem uma parte e que ela não pode amar os dois. E foi ali que ela falou assim, realmente, eu não tinha essa consciência de que ela estava... E a filha estava em extremo sofrimento. E quando ela viu no campo a filha com aquele sofrimento, ela falou, agora eu estou entendendo que a minha filha está sofrendo. E que eu estou sendo egoísta. Estou sendo egocêntrica, né? Sim. Porque eu estou pensando só na minha relação com ele. Não estou pensando no sistema que isso está ocasionando, né? E isso, imagina, a questão, assim, se é uma criança, se a gente pensa ali até os 7 anos, principalmente, está absorvendo todas as informações. A informação de personalidade. Toda. E aí tem a separação dos pais. Aí ela fica no meio dos dois. Aí ela fala, quem que eu devo amar? Tenho que escolher um ou outro. E aí? Aí você vê casos de bipolaridade, que a pessoa tem bipolaridade, você faz a constelação, é por quê? Porque ela está dividida entre os pais. Não sabe quem que ela tem que amar. E aí, se ela vem para o lado do pai, a mãe se vem para o lado da mãe, e tem aqueles filhos que ficam ali no meio, são os mediadores. Vocês podem fazer essa pergunta. Muitas pessoas que foram para a profissão depois, ou eram advogados, ou outra profissão, que se tornaram mediadores,
eu falo assim, como é que era a relação com seus pais? Onde é que você ficava? Aí a pessoa se coloca no meio. Mediano. Entendi. Já é um padrão. Já é um padrão, né? Você sabe que quando a minha mãe e meu pai, às vezes tinham brigas de família, né? Eles falam, eu vou separar da sua mãe, eu vou separar do seu pai. E a gente ficava, não, por favor, não separa, não separa. Até que um dia eu chamei que eu era a intelectual, né? A mentora intelectual. Falei, é o seguinte, quando a mamãe e o papai falarem que querem se separar, a gente fala que tudo bem e que a gente vai morar na casa da vovó. Aí a primeira, minha mãe, eu vou separar do seu pai. Não tem problema, pode separar, a gente vai morar com a minha avó. Nunca mais eles vão ver. Porque deveria ser assim. Não Sabe qual é a fala dos pais para os filhos quando eles estão nesse movimento? É assim, falar para o filho, eu e seu pai continuaremos sempre sendo seus pais. E pode deixar que do nosso relacionamento, do que está acontecendo entre nós cuidamos. Você pode ser só o filho. Ai, que legal. É uma libertação. Mas precisa de um nível de consciência. Claro. Conhecimento. Fabi? Precisa do autoconhecimento. Precisa Autoconhecimento deixar, tudo, precisa gente. deixar o Nossa egocentrismo e a vaidade de lado. Mas aí quando É muito trabalho. eu penso que Não é trabalho, é conhecimento. você traz o conhecimento, e como a Bia falou, o autoconhecimento, É a não só o felicidade. conhecimento, né? É. Você traz ele para dentro e você junta com práticas de amor, independente da sua religião, mas da sua espiritualidade, aí você vai se tornando um ser mais consciente, Sim, né? Com relações melhores, com a sua família, com seus filhos, com as separações, né? Sei lá, com o ex, enfim. É muito bonito isso. E o mais beneficiado é você mesmo, né? Sim, Porque você com vai certeza. usufruir de uma vida leve, de uma vida sem trazer para dentro de si todos esses tipos de problemas que, como você falou, às vezes são coisas criadas por você, não representam a verdade. Exatamente. Agora, imagina, né, eu trouxe até aqui o card de constelação organizacional, que é a parte que eu também agora estou... Né, que já tem um tempo que eu estou trabalhando também, que é a parte do empreendedorismo sistêmico. Então, nós estamos abrindo a escola agora, então, uma escola sistêmica para empreendedores e advogados, não só... Porque muita gente já vinha, mas às vezes olhava e falava assim, é só para o direito. Então, aí se é só para o direito, não vou, né? Não vou. Então, agora eu deixei bem claro, né? Para as pessoas poderem participar. E aí, tudo isso que nós falamos hoje, sobre a relação com o nosso sistema familiar, a gente vem e traz para dentro das empresas. Ai, que legal. Aí vira aquela coisa, né? Sim. A gente traz todos os comportamentos. Aí, imagina, teve a separação dos meus pais. Tenho uma dificuldade com hierarquia. O que acontece dentro das empresas? Eu tenho dificuldade com hierarquia. Eu não aceito que as pessoas me derem ordem. Não consigo Não progredir por questões... Não consigo me dar bem com outras Não pessoas. fica, pessoas que trocam de emprego toda hora. Exatamente. Nenhum por causa tá bom, disso. né? Porque, pensando o quê? Que é meu pai, minha mãe, para querer mandar em mim? Aqui quem manda em mim sou eu mesmo, dá licença. Não fico aqui, não. É isso mesmo. É profundo isso aí, né? Até a forte. nível de sociedade, né? Nossa, Sim. influencia muita coisa. Sim, e é muito, muito interessante, porque quando a gente começa a aplicar esses princípios, que podem ser aplicados para tudo, eu falo, todos, não deveriam, merecem aprender ou conhecer de alguma forma essa parte sistêmica para melhorar algo em suas vidas, né? Para ter vamos dizer, um salto quântico em suas vidas. Então, se você observar as empresas, puxa, é um universo, gente, de empresas que precisam entender. Se 80% das empresas são familiares, e eu não estou falando aqui no Brasil, estou falando no mundo, porque é assim que começa. Imagina, A família. o problema familiar vai para a empresa, já é aquela mistura. Sim, e aí não tem hierarquia, não tem respeito, e aí os irmãos começam aquela briga, às vezes os pais começam aquela briga. Eu gosto de assistir Pesadelo na Cozinha, vocês já assistiram? Já adoro. Eu adoro Jacan. Aí ele às vezes vai nos lugares, por quê? São empresas familiares. Sim. E aí você vê ali que tá a mulher e o marido brigando. Ou seja, aquele comércio deles não tem propósito. Ou melhor, o propósito é a sobrevivência.
Mas, e outra, para que eles possam ficar juntos, eles precisam daquela empresa daquele jeito. E se eles mudam aquela empresa, eles talvez não fiquem juntos. Verdade. Tá? Tanto que em alguns movimentos